Fala, meu povo! Professor Vladimir na área com mais uma aula de Geografia para você do nono ano do Ensino Fundamental. Vamos aos recadinhos importantes antes de sabermos o tema da aula de hoje. Primeiro, assista às aulas Paraná, depois acesse o Google Classroom, responda às atividades, teste seus conhecimentos e marque sua presença. Tire dúvidas com os seus professores, também é importantíssimo. E se você, porventura, ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola. Tema da aula de hoje, economia e o desenvolvimento da Rússia. Vamos aos objetivos da aula, vamos analisar o processo de desenvolvimento econômico da Rússia no cenário internacional. Qual é o papel da Rússia no mundo? Na aula anterior, falamos sobre a economia e o desenvolvimento da Europa Ocidental, né? Uma das regiões do planeta mais desenvolvidas, né? Onde surgiram uma infinidade de produtos que hoje fazem parte do nosso dia a dia, né? Nossos equipamentos eletrônicos, uma série de produtos que nós utilizamos até hoje. Vamos começar de novo aí com um exercício, né? Escrevam aí sobre o papel da extinta União Soviética na Guerra Fria. Lembra da Guerra Fria? União Soviética e Estados Unidos, né? É com vocês aí, tempo na tela.
Aí no nono estamos de volta, vamos à correção aqui do nosso primeiro exercício. Vocês deveriam escrever aí sobre o papel da extinta União Soviética na Guerra Fria. A União Soviética foi expansionista, assim como os Estados Unidos, né? O papel era muito parecido, a diferença eram os regimes econômicos e políticos. Aumentando seu poder de influência e utilizando-se para legitimar essa expansão, né? Um discurso considerado ideológico, que seria a libertação das classes operárias no mundo inteiro. A liberdade, né, do proletariado, o poder exercido pelos trabalhadores, né? Então, essa foi a propaganda feita pela União Soviética para atrair países, aumentar a sua área de influência. Na localização aqui, importante, né? A Rússia está localizada na porção norte aqui, no hemisfério norte, e tem porções territoriais em 2 continentes, na Europa e na Ásia. A maior parte está na Ásia, né? E é constituída pela Sibéria, né? Aquele grande país, um estado russo, né, que é gigantesco, congelado. A gente já falou bastante aí sobre a Sibéria. Então está aí a Rússia, que é o maior país em extensão territorial do mundo. Começando aí sobre as questões industriais, né, da economia, desenvolvimento econômico, né, a indústria bélica aqui, o armamento, né, o armamento do exército russo, né. O importante é o seguinte, a Rússia, para se livrar da dependência de importação de equipamentos dos países da Europa, ela passou a desenvolver um programa de substituição desses equipamentos. Ou seja, a Rússia, o próprio país, vai produzir essas peças e equipamentos, principalmente para a indústria bélica, né? E se livrar aí dessa dependência das importações no bloco econômico da União Europeia. Vamos para um quiz aí rapidinho. O território russo tem porções de terra em 2 continentes. São eles a América e a África, a Europa e a Ásia e a Antártida ou a Europa e a América? Beleza? Tempo na tela aí, agora é com vocês. Vamos lá, nono, estamos de volta aí, vamos responder ao nosso quiz. O território russo tem porções de terra em 2 continentes, né? Acabamos de falar. Os 2 continentes são a Europa e a Ásia. Por que isso é importante? Porque a porção europeia, né, é a mais desenvolvida. Lembra-se lá, a gente teve em aulas anteriores falamos sobre Pedro o Grande, o imperador de todas as Rússias. Já no meados do século XIX, Pedro o Grande já fez investimentos no lado europeu.
Ele achava que a Rússia deveria seguir o sistema de desenvolvimento europeu. Então a parte europeia da Rússia é a mais desenvolvida, onde está a maior parte dos habitantes também. E a parte asiática, né, como eu tenho uma área congelada, a Sibéria, nós temos uma população reduzida e as atividades econômicas baseadas aí no primeiro setor. Então, a economia. Tiveram alguns anos de crescimento negativo, né? A Rússia passou por uma crise complicada, né? Fuga de capitais. Os investidores passaram a não investir na Rússia. O colapso da moeda, do rublo. Hoje, para vocês terem uma ideia, o rublo, que é a moeda da Rússia, ela vale 70 centavos de real, né? A queda dos preços do petróleo, a Rússia, acho que é o terceiro maior extrator de petróleo do mundo, e as sanções comerciais ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, em 2018. Essas sanções comerciais, para vocês terem uma ideia como funciona, Cuba, por exemplo, passou por isso, né? Não pode desenvolver trocas comerciais no mercado mundial, fica impedido de ingressar no mercado mundial, e a economia fica baseada nos países que são aliados, né, da Rússia. A Rússia faz parte do BRICS, né? Esse aqui envolve o nosso país também. Acrônimo, coloquei ali para vocês incluírem mais uma palavra no vocabulário de vocês. Acrônimo significa sigla. A Rússia faz parte dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aí você fala, mas não tem a letra A de África do Sul? Não é BRICA? Não, é porque é em inglês. Aí é South Africa, ou África do Sul. Os outros países começam com a mesma letra, mesmo em inglês, né? São os países emergentes, e até 2050, segundo estimativas aí de estudiosos da economia, essa BRICS, né, esse bloco, essa associação econômica, até 2050 vai estar entre as 5 maiores potências mundiais. Inclui o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul. A economia russa retomou o crescimento pouco tempo atrás, no ano passado. A atividade industrial desacelerou devido à fraca demanda. Resultado do quê? Daquelas sanções comerciais, o impedimento, a proibição do mercado mundial em estabelecer trocas com os russos. A baixa produção de petróleo. A OPEP, né, é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ela trabalha com uma cota, né, de extração. E a Rússia não conseguiu atender a demanda dessa cota, né? E aí, retornando aqui, as sanções dos Estados Unidos, que foram introduzidas em 2018, por causa do conflito ali com a Ucrânia. Devido ao tamanho do território, né, russo, as atividades do primeiro setor são favorecidas, como o Brasil, Estados Unidos, que tem grandes territórios, né? Lá não é diferente, a agricultura tem uma participação efetiva no produto interno bruto. Temos aqui um campo de produção de trigo em Krasnoyarsk, na Sibéria. Lembra da Sibéria lá, que trabalha com atividades do primeiro setor. Em relação aos setores, né, tem um ranking aqui, uma classificação da Rússia, é o segundo maior produtor de gás natural, por exemplo. Terceiro maior produtor ou extrator de petróleo do mundo. Produz e exporta diamantes, níquel e platina. São produtos de valor econômico alto. 10% das terras agrícolas do mundo se encontram na Rússia e é um dos maiores exportadores de cereais, junto com quem? Junto com o Brasil, Estados Unidos. Trabalha também com a pecuária, na criação de gado. E a agricultura, a expressividade aqui, representa 3,1% do PIB e emprega 6% da força de trabalho na Rússia. Aqui é uma imagem interessante, né? Nós vimos lá que é o maior produtor de gás natural do planeta. E vocês devem se recordar, nós tivemos uma aula sobre o Ártico, né? Sobre as regiões polares, e identificamos lá que a Rússia tem uma porção do território, né, considerável no Círculo Polar Ártico. E tá lá, foi tirada uma foto de 2015, aí, uma usina em obras, uma usina gigantesca de gás natural no Ártico. Economicamente isso é interessante? Interessantíssimo para a Rússia, né? São os maiores produtores. Mas a gente não deve esquecer que a pressão sobre os povos nativos ali está sendo muito grande na Sibéria por conta dessa extração de petróleo e de gás natural, poluição dos cursos d'água que já são escassos na região,
né? Tem poucos rios, região congelada. Então os povos nativos estão sofrendo uma pressão ali e sofrendo, né, com a poluição, com a invasão do seu território. Representatividade dos setores. A indústria, 32,1% do PIB. Imagina, 30% da riqueza é arrecadada por ano lá na Rússia, advém da agricultura. Emprega 27% da população, a indústria. O país herdou a maior parte das bases industriais da União Soviética, né? Depois da independência dos países aí do leste europeu, a União Soviética passa a ser a Rússia. Setores mais desenvolvidos: produtos químicos, metalurgia, mecânica, construção e defesa. Então a Rússia tem uma indústria, lá ainda continua o sistema da economia planificada, as estatais, né, tudo é regulado pelo Estado, né, e são fortíssimos em desenvolvimento tecnológico também. E em resposta àquelas sanções econômicas dos Estados Unidos e da União Europeia, o governo implementou uma política de substituição de importações que poderá alavancar a produção doméstica. Muito parecido com a Bielorrússia, né? Onde o ditador, lá, o suposto ditador, o último ditador europeu, investiu maciçamente no território da Bielorrússia, incentivando e rejuvenescendo as empresas locais. A Rússia está seguindo no mesmo caminho. Vai passar a produzir, né, o necessário que ela vinha importando dos Estados Unidos, da União Europeia, da China. Vamos mais um quiz aí rapidinho. A Rússia é o segundo maior produtor de alumínio, ferro, gás natural ou petróleo? Agora é com vocês, tempo na tela.
Aí, galera, vamos à releitura e à correção aí do nosso questionário. A Rússia é o segundo maior produtor de alumínio, ferro, gás natural ou petróleo? Nós acabamos de ver aí que é o gás natural, né? Inclusive, já está pronta lá uma usina gigantesca de gás natural na região do Ártico. Ainda sobre a exploração de petróleo em um campo pela Bashneft, uma empresa petroleira, em Otrada, na Rússia. Também, infelizmente, a extração dos minerais, ela é necessária, né? Nós usamos essas fontes de energia, o mundo todo hoje está pensando em partir para as energias limpas, renováveis, mas vai ser um processo demorado para fazer essa substituição, né? Mesmo com toda a tecnologia existente nesses países, vai ser uma transição difícil, né? E nós vimos aí a Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do planeta. Aí o terceiro setor, o setor de serviços, emprega mais de 2/3 da população. Não é diferente da Europa, né? Gera 54% do PIB, mais da metade. Teve uma crise, a Rússia, da crise financeira de 98, as instituições financeiras que ainda não conseguiram se reestruturar na Rússia. É um problema que eles estão enfrentando. Dado o tamanho do país, lógico, o setor de transportes, comunicação, comércio, eles são extremamente importantes. E agora o turismo também vem aparecendo como uma grande fonte de renda. A Rússia também tem muitas belezas naturais, tem construções históricas, né? Lugares interessantes. E o rublo, né? Que é a moeda russa, infelizmente sofreu um colapso, foi desvalorizada, já falei, repito, um rublo hoje vale 70 centavos de real. Aqui um Centro Internacional de Negócios de Moscou, que está em construção, já está pronto, né? Isso é uma característica de todos os países, né? Em destacarem o seu centro econômico. A Rússia construiu o seu, nós temos nos Estados Unidos a Bolsa de Valores em Nova York, né? Que tem aquele touro gigante na frente, é uma referência de economia, de desenvolvimento econômico. No Brasil nós temos a Avenida Paulista, que é o centro comercial do Brasil, né? O centro econômico e financeiro. Todos os países, então, têm uma edificação em destaque para demonstrar poder econômico, né, na verdade. E aqui no turismo, a Catedral de São Basílio, né, que parece uma coisa tirada de um desenho animado, é linda, né, toda colorida. Então, o turismo vem sendo incentivado, lógico. Quando a gente teve a Copa do Mundo na Rússia, né, me lembro bem que o turismo até não é muito aquecido lá devido a muitas restrições que você deve respeitar dentro do país, né? A Rússia tem uma política externa aberta, realiza trocas comerciais, cresce financeiramente, mas a política ainda é diferenciada, ainda mantém alguns elementos lá do socialismo, do comunismo. Então, na Rússia, você não pode simplesmente chegar lá como turista e querer fazer alguma manifestação contra o governo. Nem os próprios cidadãos russos têm esse direito de se manifestar contra o governo, né? Não é à toa que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai aí para mais de 20 anos no poder, né? Se reelegendo e criando situações para se reeleger. Aí vamos para o desenvolvimento na Rússia, né? Essa é uma questão importante. Infelizmente, lá na Rússia é diferente da Europa. O crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento. A pobreza na Rússia, ela não para de aumentar. Para vocês terem uma ideia, com o coronavírus agora, infelizmente, aí, né, essa pandemia, as economias do mundo inteiro vão ter perdas nesse ano, até, quem sabe, mais alguns anos aí. A economia russa é preocupante, vai perder entre 8% e 10% do PIB, né, da riqueza do país. Isso é uma perda considerável. Alguns cidadãos estão saindo da classe média, né, indo para a pobreza, ao contrário lá do leste europeu. Vamos para um quiz aí, número 4. Qual a atividade do terceiro setor está se tornando uma fonte crescente de renda na Rússia? A agricultura, pecuária, turismo ou transporte? Agora é com vocês, tempo na tela.
Vamos lá, pessoal. Antes de a gente corrigir o nosso quiz aqui, eu fui injusto com a Rússia, hein? O rublo não equivale a 70 centavos de real. Na verdade, equivale a 7 centavos de real. Muito menos, né? Da informação aqui, peço que vocês me desculpem. E vamos à correção do nosso quiz agora, né? A atividade do terceiro setor que está se tornando uma fonte crescente de renda é o turismo. Mesmo devido a essa característica dos cidadãos, da política social da Rússia, né? O turismo está sendo fomentado e as pessoas estão visitando a Rússia. Aqui mais uma questão do desenvolvimento, por que essa pobreza na Rússia não para de aumentar, né? 500 mil pessoas passaram a engrossar as estatísticas da pobreza na Rússia, devido à crise e à falta da assistência mesmo. Em número, atualmente, 1 a cada 7 russos vive na pobreza. Quase 21 milhões de habitantes vivem abaixo da linha da pobreza. E esse índice veio crescendo lá a partir de 2014, vem crescendo a 15%. Viver abaixo da linha da pobreza, meu povo, é o mesmo que viver com $2 por dia. Vamos ver, o dólar hoje, vamos dizer que é 10 pila, né? Imagina, você tem que viver com R$10 por dia. O mês tem 30 dias. Quanto que vai dar? R$300. No mês, você está vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso, infelizmente, não é possível você manter o sustento de família ou o seu próprio sustento, né, com R$300, ganhando R$10 por dia. E na Rússia isso é uma realidade. Outra questão aqui é a renda média doméstica, né, do capital. A Organização de Cooperação e Desenvolvimento, é uma organização mundial, né, determina que a renda média doméstica deve ser de pelo menos $33.604 por ano. E eles estão abaixo desse padrão estabelecido. Na questão da educação, os adultos entre 25 e 64 anos concluíram o ensino médio. Isso está acima da média da OCDE, que é de 79%. A expectativa de vida na Rússia é de 72 anos, 8 anos a menos do que a média da OCDE, que seria de 80 anos. Ela está acima da média nos quesitos de educação e qualificações e equilíbrio vida-trabalho, porém está abaixo da média em bem-estar subjetivo, em renda, em riqueza, em emprego, em rendimentos, em segurança pessoal, em qualidade do meio ambiente, em moradia, em engajamento cívico. Importantíssimo esse engajamento cívico. Devido à política social da Rússia ser diferenciada, muito rígida, ele não tem uma sociedade coesa, o engajamento da sociedade é pouco. Está devendo conexões sociais e condições de saúde, né? Esse é o estudo que a OCDE fez sobre a Rússia, né? Infelizmente, repetindo, o crescimento econômico na Rússia não foi traduzido para o desenvolvimento humano. Vamos mais um quiz aí. Qual a expectativa de vida dos cidadãos russos? 85, 72, 90 ou 75 anos? Vai lá com vocês aí no nono.
Olá pessoal, estamos de volta para a releitura e a correção do nosso questionário. Qual a expectativa de vida dos cidadãos russos? Nós vimos lá que é de 72 anos. A expectativa de vida depende do quê? Cuidados com a saúde, o investimento do Estado em saúde e, lógico, essencial e importantíssimo, o cuidado do cidadão com a sua própria saúde, atuando em prevenção, de doenças. Aí vamos finalizar aqui falando sobre as questões educacionais. Eu trouxe a imagem aqui da Universidade Estatal de Lomonosov, de Moscou. A gente vai perceber aqui, ao longo da apresentação, que as universidades, a educação lá são todas estatais, estão ligadas ao Estado. Essa universidade é a mais antiga da Rússia, foi fundada em 1755. Então está ali a Universidade Estatal de Moscou, é a instituição mais antiga do país. Temos a Universidade Estatal de São Petersburgo, que é um destaque no nosso bloco, no BRICS aqui, a Universidade de São Petersburgo. A Universidade Estatal de Novosibirsk, no ranking da qualidade de ensino de 2018, ela alcançou a posição de número 250. É uma boa posição aí, mundial. Universidade Técnica Estatal, lembre-se, todas estatais, a Bauman de Moscou, foi a primeira escola técnica a nível superior na Rússia. Então, a educação, nós vimos que nas questões educacionais, a Rússia está atendendo às exigências aí dos órgãos mundiais, Então, o ensino é tranquilo. Na área da saúde, nós vimos que existe uma precariedade, eles não atendem às necessidades da população, é um país gigantesco. Trouxe uma notícia aqui triste, um hospital para pacientes de Covid, pegou fogo lá na Rússia. Graças a Deus teve só uma pessoa que acabou morrendo, mas já é uma preocupação, um hospital pegar fogo, Alguma coisa não está funcionando direito lá. O sistema de saúde funciona mais ou menos como o nosso sistema de saúde aqui. Os russos ou os estrangeiros que residem na Rússia, os estrangeiros que residem no Brasil e que pagam impostos, eles têm direito a uma carteirinha do seguro-saúde do governo, que é o nosso SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Mas como um sistema gratuito num país gigante como a Rússia e como o Brasil, vai sofrer também os mesmos problemas. Falta de vaga nos hospitais, horários para atendimento com os médicos, e dificuldade de acesso rápido ao atendimento. Eles sofrem esse mesmo problema lá na Rússia. Vamos para o nosso último quiz aí, Na sua maioria as universidades, ou melhor, na Rússia as universidades na sua maioria são privadas, independentes, estatais ou ricas? Vai lá, com vocês.
Vamos lá, galera, vamos corrigir o nosso último questionário. Na Rússia, as universidades, na sua maioria, são as estatais, né? Elas são subsidiadas, foram construídas e são sustentadas pelo governo russo. Então, o que nós vimos na aula de hoje foi a economia e o desenvolvimento da Rússia, né, que infelizmente não se traduziu no desenvolvimento humano. Há uma precariedade em vários serviços oferecidos à população. A Rússia se destaca, né, em vários rankings aí de produção industrial, extrativismo, agricultura. Imagina, tem a maior agricultura, o maior espaço agrícola do mundo está neste país. Beleza, galera? Um abraço para vocês aí, valeu, até a próxima aula, Paraná.